Boa noite a todos. Segunda-feira, horário do nosso atendimento espiritual, do nosso tratamento, do nosso aprendizado. Então vamos pedir a Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos abençoe, nos ampare, que durante o momento que estivermos vinculados, conectados, os bons espíritos possam passar pelos nossos lares, atender nossa família, a nós mesmos, nossos ambientes, aqueles a quem pedimos, pelas dificuldades, pelas alegrias, por tudo. E principalmente então, estarmos atentos, vigilantes a todo tempo, porque é assim que se dá o nosso tratamento contínuo. E hoje o nosso assunto é sobre uma bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. O único Espírito que a gente sabe que é puro, que a gente conhece, que esteve conosco e que está conosco, que estará sempre, é o nosso Cristo. E o nosso Cristo vê Deus em nós. Esse é o nosso aprendizado. Ver Deus no outro, ver Deus na natureza, ver Deus no universo, por onde olharmos, até na dificuldade, na incompreensão, na doença, nos reveses da vida, ver a natureza, a lei divina, ver Deus. Então, Ele é o nosso paradigma, é com Ele que nós aprendemos, Ele é o nosso modelo e guia. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver: bem-aventurados os que têm puro o coração. Algumas traduções trazem assim: bem-aventurados os que têm limpo o coração. Limpar, lavar, algumas traduções. E aí, o que Allan Kardec vai comentar neste capítulo? Ele dá 4 interpretações, dá várias interpretações, mas basicamente para nós, a fala, uma que ele vincula à simplicidade e à pureza de coração, e ele retoma aquela passagem em que Jesus toma a criança como emblema da simplicidade e da pureza de coração. Ele faz aí então um recurso pedagógico para a gente entender que o reino dos céus não é para as crianças, mas os que se assemelham. E de fato, nós pais, nós avós, tios, quando vemos um bebezinho, uma criança, a gente vê ali uma pureza, mas não é porque o espírito é puro, é porque não tem como seus órgãos expressarem os seus vícios ainda, que só vão aparecer ou não, conforme a educação que tiver e a religiosidade, numa fase de adolescência ou de adulto. E aí então Kardec chega a escrever aqui como um período de transição que o espírito precisa, desse período de pureza, desse período de pausa, desse período de simplicidade, para estar fértil, para receber toda a ajuda da educação da atual existência, e aí então sair melhor nesse novo aprendizado, nessa nova reencarnação. Então essa é uma das interpretações que ele fala, que muitas vezes nós equivocamos, achando que a pureza da criança é realmente um anjinho, mas que tem ali uma grande oportunidade para desenvolver a pureza do coração. E o que significa purificar? Significa aprender o bem, aprender a ver Deus. E nós podemos fazer isso se a gente quiser, porque Jesus nos ensinou isso nos momentos que esteve conosco. Um outro título, ele vai dizer assim: pecado por pensamentos. E aí ele vai dizer que a pureza não está somente nos atos, mas principalmente no nosso pensamento. Então você pode ver uma pessoa fazendo oração, cara de santa, cara de pureza, mas o pensamento, muitas vezes, nós não vemos, mas os pensamentos também atingem, e temos que trabalhar no pensamento ver Deus. Não é só nas atitudes, não é exterior, é interior. Esse é o aprendizado que a gente vai fazer, uma das faces que a gente pode observar com o capítulo a que se refere. E aí ele diz assim, que nós temos vários estágios de educar o pensamento, desse item 2, que é o pecado por pensamento. Ele vai dizer assim,
Quem não pensa no mal, ótimo, progresso realizado. Se você nunca pensou mal de ninguém, se você nunca pensou no mal de nada, se você não julga, excelente, significa progresso realizado. E se você, naquele a quem a ideia acode, mas repele, há um progresso em vias de realizar. Então você pensa no mal, você diz, não, não posso fazer isso. Não, isso não é cristão, não é isso que eu tenho aprendido com a doutrina espírita, não é isso que eu tenho aprendido com os ensinos de Jesus. Então você está trabalhando o bom pensamento, a energia boa. Então é um exercício, ninguém nasce pronto, ninguém nasce bom, ninguém nasce santo. Nós temos que vencer a nós mesmos, né? Esse é o nosso grande desafio. E finalmente aquele que pensa no mal e nesse pensamento se compraz. Então é aquele que muitas vezes pensa nos seus vícios e vai lá e acha que está no seu direito e curte lá seus vícios e responde pelas dificuldades e assume isso. Então, o que acontece? Nesse, o mal, como a gente pode assim se expressar, porque até não tem outra palavra, ainda existe na plenitude da sua força. Então, é isso mesmo, é uma força humana, né? Porque por enquanto nós somos humanos. Se nós conseguimos chegar numa humanidade plena, já fizemos um grande avanço, né? Um grande avanço. Porque ser humano é o nosso objetivo, atingir um 100% de humanidade, que a gente ainda não vê na Terra. E depois então no item terceiro, que é verdadeira pureza, mãos não lavadas, Jesus traz de novo a conversa à tona. Olha, a pureza não é você pensar que uma criança é pura, mas sim se assemelhar, né, nos momentos em que você tem que aplicar o método. Não é tampouco você não fazer nada, mas os seus pensamentos são muito confusos e bastante atraem muito mal. E também não é fazer muitas vezes a nossa dificuldade religiosa. Então como é que é? Porque esse momento Jesus estava com os discípulos e ele é agredido pelos fariseus e pelos escribas. Diz assim: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem as suas refeições, né? Aí Jesus disse, mas que história é essa? Quer dizer que porque os meus discípulos não lavam as mãos, eles são menos que vocês, né? Porque eles achavam que isso era um alto grau de avaliação, de santidade, de pureza ou de obediência, né? De obediência. E aí então Jesus coloca os fariseus no lugar deles. O que ele diz assim? Olha, tudo bem, os meus discípulos podem não lavar as mãos antes das refeições, mas eles obedecem à lei divina. E vocês, o que vocês estão fazendo? Porque Allan Kardec vai pegar um trecho em que os judeus dizem que se pagar oferendas, né, não precisam cuidar de seus pais nem respeitar. Quer dizer, naquela época não tinha a lei do idoso. Hoje, com a lei do idoso, a gente ainda vê muita coisa difícil, né? Imagine há 2000 anos. Porque eles maltratavam, muitos, né? Os idosos eram maltratados, os pais, mães. Então, ele vai dizer assim, como que vocês fazem uma lei humana e ela fica acima da lei divina? Né? Como se eu dissesse assim, que todos nós que pagássemos aqui a contribuição da casa espírita, né, poderia fazer o que quisesse, que Deus não ia cobrar nada. Quer dizer, é uma lei nossa aqui, uma coisa nossa que estamos colocando acima da lei divina. Então Jesus vai abordar aqui, nessa verdadeira pureza, mãos não lavadas, o respeito à lei divina. Você não tem como substituir por uma lei humana, um ritual, né? Um ritual. As oferendas eram um grande motivo para ganhar dinheiro, uma máfia, não tinha nada a ver com Deus, né? Pelo contrário, era antiecológico. E aí, o que acontece? Muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente, não é? Todo mundo concorda que é muito mais fácil a gente fazer práticas exteriores do que deixar de falar palavrão, do que deixar de se irritar, do que procurar não maltratar ninguém, ser educado, né? Não falar mal dos outros. Então, essa transformação moral, ela é uma bandeira do Espiritismo. Diz assim,
Como é que você reconhece um espírita? Pelo número de lives que ele faz ou pelo número de lives que ele ouve? Como é que você conhece um espírita? Pelas vezes que ele vai ao centro espírita? Ou pela quantidade de dias que ele frequenta a casa espírita? Não, não é. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em domar as suas más inclinações. Exatamente o assunto, porque como é que nós nos reconhecemos? Pelo esforço que a gente faz em dominar os nossos maus pensamentos, as nossas más atitudes, né? Lavar o nosso coração, limpar o nosso coração e colocar aí a pureza que está bem distante, purificar. É para isso que a gente nasce, né? Não são só os espíritas, são os cristãos. E aí então, nós vamos ver que os judeus se perderam nas práticas exteriores. Os cristãos se perderam nas práticas exteriores. E da agora para frente, a gente não vai mais poder se perder na prática exterior. Sabe por quê? Porque acabou o nosso tempo. Agora a gente vai ter que aprender a ter Deus em nós, né? Valorizar a alma, valorizar a imortalidade da alma, a presença divina, né? Nem mais templos a gente tem. Então, por um bom momento aí, nós vamos mudar o exercício. E o quarto, então, Allan Kardec vai abordar o escândalo. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a, mostrando que o escândalo para nós é algo que faz barulho, um estardalhaço, que todo mundo fica sabendo, né? E aí, que vergonha, uns vão presos, outros não, aquela confusão. E aí, então, ele vem colocar o que é o escândalo no sentido religioso. O escândalo no sentido religioso é o vício moral. Pronto, acabou. Não pode ninguém saber que você tem aquele vício, só você sabe, mas ele é um escândalo. E um escândalo barulhento, né? Que vai pesar muito nas nossas consciências. É tudo que resulta dos vícios e das imperfeições, ou seja, é tudo que resulta dos vícios e das impurezas. Então, nesses itens que estão aqui nesse capítulo, ele vai fazer um chamamento à consciência da necessidade da purificação verdadeira. Que purificação? Da alma. Tornar a nossa alma um ser melhor, nosso espírito um ser melhor. E aí ele vai usar uma frase aqui de Jesus, né? Sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridão. Acabou nossa moleza. Agora, né, tem que ser um espelho, o exterior e o interior. Tem que haver uma unanimidade no exterior e interior. Até um mesmo sentido, né, entre o interior e o exterior. Por isso que a gente é tão conflitado, porque quando o interior é um e o exterior é outro, a gente acaba na depressão, no desespero, na briga, né, na confusão e às vezes no remédio. Então são vasos limpos no exterior e sujos no interior. Então a gente vai ver exemplos com o nosso professor, né? Quem é o nosso professor de doutrina espírita? São os espíritos superiores. E nós trouxemos aqui hoje 2 textos de Emmanuel que Chico psicografou, que está no mesmo versículo, só que ele usa a tradução: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E aí a gente pergunta assim, por onde que a gente expressa a nossa pureza? Por onde? Só pode ser pelos olhos, né? Pelo ouvido, pela boca, pelo nosso raciocínio e pelas nossas mãos. Porque se você estiver parado, a pessoa não tem ideia, ele pode achar no máximo você bonita ou feia, vestida bem ou mal, ou coisa assim. Mas nas nossas atitudes, até no olhar, né? Quando você olha, quem tem uma boa significação, ele já sabe o que você quis dizer com aquele olhar. Então Emmanuel diz assim: quando a pureza estiver nos nossos olhos, fixaremos na cicatriz do próximo a desventura respeitável do nosso irmão. Então você vai olhar e vai respeitar o outro. Logo não haverá julgamento inferior. Quando a pureza estiver no nosso ouvido, acabou conversa fiada, conversa que não vale nada, acabou fofoca, acabou maledicência, porque o ouvido é de Deus, né? Só vai ouvir o que é divino. Quando a pureza estiver na nossa boca,
né? Não haverá mais maledicência. Por quê? Porque nós não falaremos mais, a gente não vai aumentar a conversa fiada, né? Então, o ouvido, ele não vai atender a calúnia, não vai atender a maldade, né? E aí, não vai ter incêndio, porque muitas vezes o nosso ouvido e a nossa fala, a gente risca o fogo onde tem gasolina, né? E acaba muitas vezes numa grande briga, numa grande confusão. Ou em diversas inimizades, né? Por que a gente tem tanta obsessão? Porque nós usamos os sentidos para provocar, muitas vezes, tragédias em vidas alheias, né? E quando a pureza se associar ao nosso raciocínio, então nós não teremos mais pensamentos infelizes de suicídio, de achar que não vai dar conta da vida, de desânimo, né? De achar que Deus está errado. Porque o raciocínio vai ser sereno, vai ser de paz, vai ser de amor. Então, o raciocínio, ele é em grande parte conduzido pelo nosso pobre intelecto, né? Quando, na verdade, o nosso raciocínio tem que ser a razão, enquanto ser filho de Deus, né? E quando a pureza respirar no nosso coração, ele diz que não haverá mais dureza, não haverá mais julgamentos frios em relação ao próximo, né? Porque o próximo a gente vai ver Deus nele, né? E quando a pureza brilhar em nossas mãos, o que vai acontecer? Não vai ter mais preguiça, né? O tempo vai ser o tempo a serviço do bem, o tempo será de fato de Deus, como já é, mas a gente pensa que o tempo é nosso por enquanto. E aí a gente vai ver que o tempo não é nosso, o tempo é de Deus e estará sempre à disposição do serviço no bem, do amor que o Mestre nos ensina. Então, com isso a gente vê os nossos sentidos à disposição do bem, buscando a pureza, buscando a purificação. Ou seja, o trabalho praticamente bem físico, né? Utilizado bem físico, em busca dessa pureza do nosso espírito e não só do nosso coração, principalmente. E aí ele diz assim, imagina o Cristo, né? Cristo vê Deus em nós. Cristo vê Deus no ser mais inferior que a gente pensar na Terra. E aí ele diz assim, bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Cristo é um espírito puro. Então, ele diz que vamos pegar Jesus para lembrar, né? Jesus nasceu numa manjedoura e transformou a manjedoura numa poesia, né? Num poema. Então, às vezes a gente tem tudo e ainda reclama. O governador do planeta, o criador da terra, nasceu numa manjedoura, podendo nascer, né, num palácio, no lugar mais bonito que ele quisesse da terra. Maria de Magdala, se a gente visse a Maria de Magdala hoje, a gente ia falar um monte de coisa dela, ia falar mal, ainda ia ficar com inveja, né? Porque e a pobre era sofrida, obsediada, ia parar num centro espírita. Mas o que Jesus, obsediada muito, não era pouco. O que Jesus viu nela? A mensageira da celeste ressurreição. Ele diz assim, quando ele viu Maria de Magdala, poxa Maria, quanto tempo que eu estou te esperando? É você que eu vou me apresentar quando eu for crucificado. Né? Quase que você se atrasa. Então, Jesus via, porque via Deus na pessoa. Ele via a árvore com os frutos. Ele não via uma semente. A gente vê uma semente e ainda critica a semente. Essa semente está feia, não vai dar nada. Não é assim que a gente fala? Então, Simão Pedro era rude, mal educado, grosso, ignorante, né? Machista, tudo que a gente puder pensar, o Pedro era. E aí, Jesus colocou em Pedro o quê? O paradigma da fé cristã. Pedro, tu és pedra, né? Sobre ti construirei minha igreja. E olha que o Pedro dá lá o testemunho no livro Paulo e Estevão, maravilhoso, né? Ele que os conflitos, porque naquela época o povo já brigava por conta dos ensinos do Cristo. E Judas? Judas então nem se fala, né? Todo mundo já olhava torto para Judas, mas Jesus sabia que ia trair e mesmo assim, né? Como ele via Deus em Judas, o que ele faz? Ele estende os braços amigos para Judas até no final. Tanto que no livro Paulo e Estevão, no livro Há 2000 anos, há um momento que um anjo chega perto de Jesus e Jesus pede para que ele vá atender Judas até ele poder sair dali, né?
Interessante para a gente ver como ver Deus muda a nossa maneira de agir, né? Porque a gente não tem o hábito de agir, nós temos o hábito de reagir. Nós não pensamos em Deus nos momentos. E Saulo de Tarso, né? Ele vai dizer que Saulo de Tarso, Jesus viu um espírito atormentado, mas escolheu Paulo para fazer, né? Confiar-lhe embaixada importante. Então a gente sabe que Paulo é considerado o vaso escolhido, né? Porque as cartas de Paulo são as falas de Jesus ditas, escritas pela equipe de Paulo. Então, de fato, o conteúdo é do Cristo. E aí Emmanuel termina assim: se purificares assim o coração, se limpar o coração, se fizer um esforçozinho, né? Identificarás a presença de Deus em toda parte. Na casa ruim, no quarto feio, né? Nas dificuldades, na dor, na morte, na doença, no Covid, né? Compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolve o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. Então, Jesus via um brilhante, sempre viu e vai ver sempre, né, nos seres humanos que são confiados a Ele. As ovelhas de meu Pai, que me confiou, né, nenhuma se perderá. Todas serão brilhantes, né, terão um futuro. A gente não acredita muito nisso, porque quando a gente diz que todos nós seremos evoluídos e anjos, as pessoas às vezes até imaginam, né, que vai ser anjo, uma coisa ruim dessa, mas é assim que nós aprendemos. A evolução é uma imposição divina, é uma da única talvez imposição. Ou vai, né? Pode até demorar, pode até pensar, mas vai melhorar. E aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão e a entender que, mesmo nas profundezas do pântano, podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Quem somos nós para julgar o pântano, né? Quem somos nós para julgar o charco? Né? A gente está longe de imaginar o que Deus nos permite ver quando somos almas iluminadas, né? Vence a nossa visão torta, estreita, né? Praticamente quase inexistente. Por isso que diz, muitas vezes somos cegos. Mas é para isso que a gente reencarna e é para isso que a gente está aqui aprendendo e lutando todos os dias da nossa vida. E não é esse momento aqui exato, mas é lá no dia a dia, lá na hora que acorda, no café, começa o trabalho, no trânsito, no almoço, né? Aí depois à tarde, aí depois vem o jantar, aí vem o cansaço, e vem a tarefa, e agora com as crianças em casa, e é aí que a gente vai purificando, né, o nosso coração e vendo Deus em tudo, até nos dias atuais.